UOL Corinthians. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso repórter que está no dia a dia do Corinthians, o Iago Rudá. Fala, Iago. Fala, Pedro. Como você tá? Mandar um abraço aí para a torcida do Corinthians que nos acompanha. Como sempre eu falo aqui nas aberturas, mais uma semana completamente doida no Corinthians, clube sem técnico. Vamos falar sobre isso aí ao longo do nosso podcast. Vamos falar, e para isso também estou com a companhia do nosso colunista Bruno Andrade. Fala, Andrade, tudo bem? Fala, Pedro. Fala, Iago. Fala, pessoal que está acompanhando. Prazer sempre participar, falar com vocês e vamos nessa. Muito assunto aí sobre o Corinthians. E Corinthians sem técnico, como o Iago falou, né, Andrade? O Corinthians demitiu o Wagner Mancini, muito criticado, inclusive pela torcida, pela Gaviões da Fiel, torcida organizada. Mas a pergunta que eu começo esse podcast fazendo para você é: se você olhar o elenco do Corinthians, o nível de investimento do Corinthians, o trabalho do Mancini era tão ruim assim? Ele não estava tirando aí próximo do que é possível tirar desse elenco, do que é possível tirar desse time, se você considerar o estágio que rivais como São Paulo e Palmeiras estão agora? Qual que é a sua avaliação aí desse trabalho? Bom, muito sinceramente, eu sempre vi e sabia disso dentro do Corinthians, que o Mancini chegou praticamente para ser uma espécie de tampão, para salvar o time do rebaixamento do último Brasileirão. Conseguiu isso, e como conseguiu ele também uma sobrevida, aquela goleada no Fluminense, aquele mancinismo que foi se criando, lembrando também, evidentemente, que foi uma contratação por convicção praticamente quase que exclusiva do André Sanches. Boa parte da diretoria do clube, as pessoas dentro do próprio clube não queriam a contratação do Mancini. Aliás, foi até pego de surpresa, visto que o Mancini, tempos atrás, até tinha dado algumas declarações, algumas provocações em relação ao Corinthians. Então, é um treinador que chegou, entre aspas, desacreditado, sem a convicção do clube de uma forma geral, fez o trabalho dele ali, mas sempre como um tampão. E até me surpreendeu a manutenção dele para a próxima temporada. Achava muito sinceramente que ele ia fazer o trabalho dele, quietinho, tirar o clube do rebaixamento e abrir as portas para outro treinador. A grande questão é que, como ele ganhou a sua sobrevida e o Duílio aceitou, entre aspas, essa herança do Andrés, o Mancini foi ganhando seu espaço, mas muito sinceramente nunca conseguiu ter de fato um padrão de jogo. Óbvio que o elenco do Corinthians não é espetacular, longe disso, ainda mais se comparar com os outros grandes clubes do Brasil, mas nunca jogou de forma interessante. E recentemente, eu não me recordo, acho que foi, eu lembro qual parceiro nosso de jornalismo em São Paulo que disse que esse Corinthians era dos Corinthians, não dos mais fracos, mas dos mais infelizes dos últimos anos. Eu acho que essa frase é espetacular, porque já vimos Corinthians mais fracos, elenco do time mais infeliz. Esse tranquilamente é dos piores Corinthians e mais infelizes, porque não jogava, não tinha ali um padrão de jogo. Os jogadores, tranquilamente, você percebia, não confiavam no Mancini. Então, essa duração aí de 7 meses de trabalho, para mim, até me surpreende, porque eu achava que o Mancini fosse durar menos. Então, faz bem o Corinthians de trocar de treinador, só que demorou bastante, como sempre. Você concorda com essa avaliação, Iago? Você acha que o Corinthians faz bem em trocar de treinador? Você vê essa infelicidade nesse time do Corinthians e muitos erros aí do Wagner Mancini? Concordo, Pedro. Concordo. Eu acho que já tinha dado a hora do Mancini e a diretoria acertou em mudar o comando técnico da equipe. O Corinthians não vinha bem, apesar do Mancini ter deixado o cargo com mais de 50% aí de aproveitamento dos pontos disputados. O Corinthians não vinha bem, tinha extrema dificuldade para atacar. O elenco pedia um esquema com 3 zagueiros, o Mancini demorou muito para fazer essa mudança e fez num clássico quando ele já estava balançando muito no cargo, que foi o jogo contra o São Paulo que ele estreou essa formação.
na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, ficou escancarado a diferença técnica do Corinthians para um time bom do futebol brasileiro. O Palmeiras ganhou de 2-0, mas poderia muito bem ter goleado o Corinthians na Neoquímica Arena e o Corinthians, o clube, passar por um vexame histórico, né? E isso sem contar também a eliminação na Copa Sul-Americana. O Corinthians perdeu em casa o Peñarol 2-0, foi goleado lá no Uruguai por 4-0, e o Peñarol, que embora seja um bom time, não é nenhuma grande força aí do continente. Então o Corinthians, eu acho que se apequenou com o Mancini, ele faltou ousar em alguns momentos e ele foi um tanto quanto cabeça dura com algumas decisões dele. Sobretudo com a manutenção de um 9, sempre testando, sempre jogando com o Jô, que está em péssima fase, com o Cauê, um cara muito novo que ainda não está pronto para vestir a camisa do Corinthians a ponto de ser titular. Foi cabeça dura com os pontas, com os meio-campistas. Enfim, eu acho que a diretoria do Corinthians acertou, é o momento certo mesmo para fazer essa mudança e pensar no Campeonato Brasileiro. E Andrade, qual que a característica que você vê como a mais importante por um técnico que fosse assumir o Corinthians agora? O que você acha que esse cara, para tentar fazer com que esse time do Corinthians, com esse elenco, tenha uma temporada proveitosa, o que esse cara precisa ter? Quem é esse cara? Primeiro, tendo em vista ali a crise financeira, um elenco não tão bom, esse cara aí tem que ter coragem. Acho que hoje, para assumir o Corinthians, apesar do Corinthians ser gigante, tem que ter muita coragem, porque é 8 ou 80. Ou você vai dar muito certo e vai surpreender quando ninguém esperava, ou você vai fazer um péssimo trabalho e vai, entre aspas, manchar uma carreira. Por exemplo, o Renato Gaúcho, evidentemente que ele deixa o Grêmio em baixa, mas é o Renato Gaúcho. Será que o Renato Gaúcho vai se colocar à disposição de um Corinthians e manchar ainda um pouco mais essa carreira dele nos últimos meses que foi para baixo? Ou vale pegar um treinador já um pouco menos experiente, mas com vontade de mostrar trabalho? Por exemplo, vai lá o Silvinho, que é outro nome muito falado. Isso para não falar do Antônio Carlos Zago, o Carille nem tanto, mas acho que acima de tudo, coragem, mas a gente tem que perguntar mais, na verdade, o que o Corinthians precisa ver para esse treinador do que propriamente o treinador precisa ver para esse Corinthians. Então a gente fala muito, claro, de convicção, de planejamento, de paciência, tem que ter os dois lados de paciência, não só o treinador, mas principalmente a diretoria. Eu nem falo a torcida, porque a torcida, a torcida no geral, não tem a obrigação nenhuma de ter paciência com o treinador, com o jogador. A torcida pensa muito mais com o coração do que com a cabeça, os dirigentes não. Então esse Corinthians tem tempo, evidentemente que o futebol brasileiro, o calendário não permite, mas pode muito bem tirar essa semana com calma, conversar com os nomes que tem em mente. Já são falados alguns nomes, existe também agora a reunião com o Renato Gaúcho, é o favorito do Corinthians. Então se o Corinthians traçou o Renato como favorito, que faça de tudo para conseguir contratar o Renato então. É claro que o Renato vai pedir um salário muito maior daquele que o Corinthians pode eventualmente pagar, ou que pagava para o Mancini, mas se você quer um treinador que você acha que vai dar certo, você tem que colocar a mão no bolso e tem que acreditar. Então, acima de tudo, o treinador tem que ter coragem e o Corinthians tem que ter convicção no trabalho e fazer uma força, porque querendo ou não, caso contrário, mais vale colocar algum auxiliar para ficar até o fim do ano, que seja, porque se é para trazer mais um tampão, mais um treinador com um DNA do Wagner Mancini, a gente sabe que o destino vai ser praticamente o mesmo. Vai durar aí 4, 5, 6 meses, no máximo 7, e se demitido para recomeçar a história do zero. Agora, se você pegar um cara como o Renato, com o histórico recente que ele teve no Grêmio, com o nível de investimento que o Grêmio tinha, que dava para ele, com o patamar que ele hoje está no futebol brasileiro em termos de salário, em termos de imagem, é um cara que está, apesar de ter deixado o Grêmio, está na crista da onda aí, um cara que é especulado no Flamengo, no lugar do Rogério Ceni. Essa receita não dá um casamento um pouco catastrófico com o momento atual do Corinthians, que é o momento de apostar na garotada, se reconstruir, fechar a torneira de gastos. Não parece, para você, Iago, e depois também queria ouvir o Andrade, um casamento que não tem muito a ver nesse momento pro Corinthians? Parece. Eu tava até brincando ontem, falando com o Perrone na apuração de quem vai ser o novo técnico do Corinthians, que parece papo de maluco, cara. Essa história do Renato vir pro Corinthians, porque o Renato tem muito a perder
tem muito mais a perder do que o Corinthians. Foi o que você falou, o Corinthians está num momento dificílimo financeiramente, é catastrófico o momento do Corinthians, não tem dinheiro para pagar o salário do Renato, já ali dificilmente pagava o salário do Mancini, que era muito menor do que o do Renato, não tem um elenco tão competitivo quanto o que ele tinha no Grêmio, não vai ter reforço, isso já foi deixado bem claro em várias oportunidades pela diretoria, e nas entrevistas que o Duílio, que o Alessandro, que o Roberto deram para a gente recentemente, mas conversando com o pessoal que trabalha com o Renato, com o staff dele, me passaram que o Renato quer um desafio, que ele quer alguma coisa para fazer ele assim, ter aquela vontade de trabalhar, alguma coisa que o desafie enquanto treinador. E olhando sob essa perspectiva, não tem um desafio maior do que pegar um Corinthians quebrado, sem elenco, cheio de jogador da base, com perspectiva baixíssima para o Campeonato Brasileiro. Eu acho justamente que o Corinthians vai apostar nisso para tentar contratar o Renato. Mostrar para ele que o clube está em reconstrução e que o clube precisa de alguém para ser a imagem dessa reconstrução. Se o Renato gostar da ideia e pensar dessa forma, talvez com um contrato longo, pensar que ele vai ser o nome dessa reconstrução do Corinthians, confiar no que o Duílio e a sua diretoria está fazendo no processo de reconstruir o clube, talvez, por que não, venha o Renato. Mas eu acho dificílimo, embora seja o favorito aí da diretoria. Sempre vi o Renato como um bom treinador, mas muito bom gestor. E hoje o Corinthians precisa de muito bom treinador e não tão bom gestor assim. E o Renato, claro, tem o conhecimento, foi jogador, foi campeão no Grêmio, mas nunca foi famoso por treinar bem as equipes. Se você for analisar naqueles confrontos que ele teve contra o Palmeiras, enquanto o Abel Ferreira, durante o jogo, lia quase que na perfeição aquilo que acontecia dentro de campo, as lacunas, as falhas, o Renato ia mais na base do coração do que propriamente numa organização. Então esse Corinthians, por ter muita molecada e molecada boa, é bom deixar claro isso, já falamos, eu já vi Corinthians muito piores em relação à base, jogadores que têm subido. Esse Corinthians está longe de ser um Corinthians muito ruim, falta ser treinado. E não vejo o Renato, com todo respeito, com capacidade para chegar com calma, treinar. Isso sem contar a questão financeira, a questão dos reforços. O Renato, sempre que chega, é contratação, e geralmente contratação de jogadores de peso, que ganham altos salários, nem numa questão de pagar para contratar o jogador, não, de pagar o salário. E o Corinthians, sabemos que não tem condições para isso. E um outro adendo, o Renato, de anos e anos e anos trabalhando, nunca passou pelo futebol paulista ainda. Então, claro que ele conhece o Corinthians, sabe de como o Corinthians é gigante, mas o Renato não conhece tão bem o futebol paulista, não sabe como é que é a cobrança no dia a dia. Então, continua achando um bom treinador, mas ele é muito mais melhor gestor do que propriamente treinador. O Corinthians hoje precisa de um bom treinador. É isso aí. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a 1 minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL Corinthians, fazendo uma avaliação do trabalho do Wagner Mancini e, claro, discutindo o futuro do Corinthians, o que esse Corinthians precisa para ter uma temporada, eu não sei se dá para a gente dizer brigando por títulos, mas para ter uma temporada à altura de um Corinthians. E o Andrade estava dizendo que o Corinthians precisa de um grande treinador, né? Talvez um grande... uma pessoa capaz de armar um grande time ou de armar um bom esquema tático, dar um bom padrão para o Corinthians, e não necessariamente um gestor de grupo, como é mais o perfil do Renato Gaúcho. Eu queria perguntar para o Iago, quais são os principais critérios aí? O Corinthians estabeleceu um perfil, um critério do que ele quer, ou está um pouco atirando para todo lado para quem está disponível no mercado? Que é a impressão que eu acabo tendo, né, quando a gente ouve falar em Renato Gaúcho, em Dorival e em Silvinho, tudo ao mesmo tempo, né? São caras com perfis bem diferentes.
São vários nomes postos à mesa e debatidos no Corinthians. O Corinthians, sim, traçou um perfil. Prioridade número 1 é que seja um treinador que caiba no orçamento, caiba no bolso do clube. Essa é, inclusive, a grande dificuldade em trazer o Renato, mas que seja um cara que consiga ser um bom gestor, isso que o Bruno vinha falando, tenha uma boa relação com os atletas mais experientes do elenco, que são as lideranças, né? O Jô, o Gil, o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, alguns desses que eu citei, caso do Jô, do Gil, são jogadores que estão em baixa, né? Jogadores que precisam ser resgatados. Então, é um nome que tem que ser um treinador de renome no mercado, que seja respeitado por esses atletas. Também um treinador que tenha facilidade para conseguir promover os jogadores, desenvolver os atletas que vieram da base, né? O caso do Rodrigo Varanda, por exemplo, o atacante de beirada do Corinthians, o meio atacante do Corinthians. Começou muito bem com o Mancini, foi titular nos primeiros jogos, caiu de produção, que é algo completamente normal para um atleta da idade dele. Lembrando que o Rodrigo Varanda era do Sub-17, né? Nem passou ainda pelo Sub-20, já foi profissionalizado. E quando ele parou de render, o Mancini simplesmente tirou ele do time, não foi mais nem sequer relacionado para algumas partidas. Então, situações como essa precisam ser melhor contornadas, precisa ter um trato melhor com esses jogadores, e aos poucos conseguir colocá-los em campo. Uma das críticas ao Mancini era que a grande aposta do clube está na base, colocar esses jovens jogadores. Só que nos grandes jogos, no jogo contra o Peñarol, na Neoquímica Arena, por exemplo, o Mancini apostou nos medalhões. Então, o discurso e a prática, a ação, não estavam muito bem sincronizadas. Essa era uma das principais críticas ao Mancini. Então, enfim, seria isso. Um treinador que tenha uma boa relação com o elenco, que saiba trabalhar os jovens e que tenha ideias modernas de jogo, né? O Corinthians está preso aí a um mesmo estilo há alguns anos, tentou o Thiago Nunes, não deu certo, um clube que não conseguiu se desenvolver, precisa fazer isso. E a diretoria tenta trabalhar rápido para trazer um novo técnico, mas também não tem lá muita pressa. Eu palpito aqui, isso daqui é palpite, na opinião, que o Corinthians contrate um técnico ainda nessa semana, mas até o início do Campeonato Brasileiro, no dia 30, o Corinthians tem aí 12 dias, então a diretoria está trabalhando um pouquinho com pés no chão quanto a isso. Hidrato, você citou o Silvinho, né? É um nome que está forte nos bastidores, ele traz aí os ingredientes que foram importantes para o Corinthians, né, no passado recente, com o Carille, que é um cara que tem uma identificação com o clube, tem uma história, a gente sabe que ele passou muito tempo trabalhando muito próximo do Tite, pode trazer aí um pouco de Tite para o Corinthians. Você vê ele como nome forte nos bastidores? Como é que está essa conversa? Primeiro, e reforçar a informação do Iago, enfim, do pessoal do UOL, que de fato o Renato Gaúcho é o favorito de boa parte da direção, mas aquilo que eu sinto também, mais do que ser favorito, é uma tentativa, e sem convicção nenhuma, porque para mim isso foi muito da noite para o dia, de tentar o Renato, porque o Renato é o nome mais forte, é o nome mais conhecido, é aquele que teria uma aceitação maior, do tipo, vamos tentar o Renato, se conseguir, maravilha, se não conseguir, pelo menos mostramos para a torcida que, olha, tentamos o Renato e vamos agora atrás de outras opções mais viáveis. Então a sensação que eu tenho é essa, que o Renato interessa, é o favorito, mas é muito mais no oba-oba e sem convicção para jogar para a galera do que propriamente por planejamento. E aí surge o nome do Silvinho. O Silvinho, já velho conhecedor do Corinthians, formado como jogador, passou lá também como auxiliar do Tite, como você bem disse, tem uma relação muito, muito boa com o Duílio, com o Roberto, com o Alessandro, com o Danilo, enfim, companhia. Foi durante muito tempo não só auxiliar do Tite no Corinthians, mas também na seleção brasileira. Foi auxiliar do Roberto Mancini no futebol italiano. Atualmente mora em Portugal, mora no Porto. Ele tem morado por aqui depois da passagem do início frustrante de carreira no Lyon. Não deu muito certo, foi uma contratação do Juninho Pernambucano. Até interessante, mas acho que deu um passo muito maior que a perna no começo, então caiu do cavalo, sabe muito bem que tem que dar, entre aspas, um passo atrás agora na carreira para recomeçar.
É um cara muito estudioso, e não é só porque foi auxiliar do Tite, mas de cursos da UEFA, de procurar se entender, se modernizar, de acompanhar vários jogos. É um profissional muito diferente, por exemplo, do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, que, repito, é bom treinador, mas é muito melhor gestor, é um perfil totalmente diferente. O Silvinho é aquele cara que estuda, que projeta, que olha, que treina, que busca novos métodos, jovem, identificado com o Corinthians. Pesa contra a questão de, entre aspas, não deixar de ser uma aposta, apesar de ter um currículo interessante como auxiliar, e pesa contra também o fato de recentemente ter recusado o Corinthians. Não me recordo exatamente qual foi a data específica, talvez o Iago vá se recordar, porque agora não lembro de verdade, mas o Silvinho chegou a ser convidado e no momento preferiu ficar na Europa como auxiliar e correndo atrás da carreira. Veremos agora se de fato o Renato não vier a fechar, se o Silvinho, pelo menos as informações que eu tenho, é o plano B mais forte, se dessa vez aceita. A informação que eu tenho é que dessa vez ele vê o Brasil com bons olhos, claro, evidentemente, se o Corinthians colocar na mesa um projeto minimamente decente. Iago, você acha que o Corinthians tem esse projeto minimamente decente? Não. Não, eu não acho que o Corinthians tenha um projeto minimamente decente, porque o foco do clube hoje não tá tanto dentro das 4 linhas, né? O Duílio já falou que o título dele é pagar as contas, né? O Corinthians... A torcida do Corinthians está cansada de saber, né? Dívida de quase 1 bilhão, mais a dívida da Arena, situação delicadíssima. E o foco do clube, dessa gestão, embora não estou querendo dizer que eles estão largando o futebol às traças, é resolver esse problema gigantesco. Por conta disso, o futebol, os reforços, as grandes contratações vão ser deixadas de lado, né? E qualquer técnico, por melhor que ele seja, ele precisa de bons jogadores para conseguir fazer o trabalho dele se desenvolver, né? Então, seja o Silvinho, seja o Renato Gaúcho, o Mancini, né, que acabou de deixar sem elenco, sem um time competitivo, sem reforços de peso, um ou outro reforço de peso, o Corinthians não tem um projeto, talvez a longo prazo. Então, eu acho que assim, quem assumir, independente de quem seja, vai pegar uma bucha enorme. Vai ser um problema gigantesco para resolver. Por outro lado, se essa pessoa se sair bem, se esse novo treinador se sair bem, vai ser um baita trabalho, porque pegou o Corinthians na lama e pode eventualmente aí conquistar um título no longo prazo, ou melhorar a equipe, promover algum jogador, fazer ele se destacar, não sei. Situação complicadíssima para quem for assumir o Corinthians. Aí vai ser um desafio gigantesco, dos maiores. E só para lembrar, o Silvinho recusou o Corinthians em 2016, logo depois da demissão do Carille. E só para reforçar, concordo com o Iago, porque para mim o Corinthians hoje é 880. Aquele que chegar agora ou vai dar muito certo e vai sair por cima, por isso que eu penso muito no Silvinho, ou vai chegar e vai dar muito errado. O Renato Gaúcho, muito sinceramente, tem muito mais a perder do que a ganhar no Corinthians hoje, diferentemente do Silvinho, que está começando a carreira. Tem muito mais a ganhar do que perder. Não, e o Silvinho, é um cara que, assim, conhece o futebol paulista, né? Que era o que a gente vinha falando do Renato. Conhece o clube. Enfim. Conhece o clube, formado dentro do Corinthians, já trabalhou anos e anos na comissão técnica, enfim. O Silvinho não precisa... É só chegar, dar a chave ali do escritório do treinador do Corinthians no CT Joaquim Grava e colocar ele para trabalhar, não precisa apresentar nada, é um cara já muito bem ambientado, conhece muitas das pessoas que estão hoje no Corinthians, já trabalharam com o Silvinho. É isso aí, obrigado Iago, obrigado Andrade, por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Iago Rodá e do Bruno Andrade. A edição de áudio é do Uber Menegassi e a coordenação é do Bruno Dório e da Juliana Carpanese. Na próxima terça-feira a gente está de volta. Aí sim, provavelmente com o Corinthians com um novo técnico. A gente pode discutir o novo treinador do Corinthians e trazer muito mais informação e opinião sobre a temporada do Alvinegro. É isso aí, muito obrigado pela companhia. Sigam aqui com a gente na próxima terça-feira e um abraço.